pouco se sabe sobre como Satanás se rebelou contra Deus e o que foi feito, em que momento foi feito. O que sabemos é que entre a criação e o aparecimento dele no jardim, ele se rebelou contra Deus. E o mal já estava presente na criação. Mas agora, como isso se deu, não sabemos. Poucos textos bíblicos remetem a isso, e mesmo assim, esses textos que remetem a isso, têm suas controvérsias, e nem todo mundo, não é consenso de que esses textos estariam explicando a rebelião de Satanás. Então não vamos procurar especular a respeito dessas coisas. Nem também ficar divagando demais a respeito do problema do mal. Você quer discutir sobre o problema do mal? Eu te convido a se matricular no IBTM, e aí a gente vai poder conversar sobre isso, aí você vai ver, sua cabeça vai fritar a respeito disso. Mas o que cabe a nós aqui é ficar com o que a Bíblia fala. O mal já estava presente, ele já era uma ameaça para o jardim. A Bíblia não tem preocupação em explicar a origem dele, como ele surgiu, como ele se deu, mas ele está ali, já está presente. E veja, o mal, e principalmente o pecado, ele normalmente vai aparecer de forma sutil nas nossas vidas. Assim como a serpente chegou com uma sutileza, dizendo para Eva, é verdade que Deus disse que não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi uma coisa bem sutil. Mas essa sutileza da serpente está invertendo a lógica do relacionamento de Deus com a humanidade. Porque, se você voltar no capítulo anterior, você vai ver que Deus falou, olha, comam de todas as árvores que há no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus não começou com uma proibição, começou com uma permissão. Podem comer de tudo, menos aquela árvore. E é assim que o pecado faz. O pecado, ele inverte a lógica. Aquilo que deveria apontar para a bondade e generosidade de Deus para as nossas vidas, o pecado faz parecer como restrição. Ele diz assim, para que se casar e ser fiel a uma só pessoa? E vai perder todas as outras? Ele diz assim, para que ser honesto e praticar um preço justo no seu trabalho, se você pode lucrar mais se você pode aumentar os seus benefícios. Veja, quando nas Escrituras nós vemos os mandamentos de Deus lá, claros, as ordens de Deus, dizendo, ó, não mata, não rouba, não cobiça, perdoa, vire a outra face. Toda vez que Deus dá uma direção, uma ordem, Ele está nos ajudando a viver em liberdade. Ele não está nos restringindo, muito pelo contrário, Ele está nos apontando aquilo que vale a pena viver mesmo. E a sutileza do pecado é essa, é que ela pega algo que parece verdade e transforma numa mentira, usando de mentira, nos engana, fazendo parecer com que aquilo que Deus nos dá, que é bom para nós e que nos protege, e protege o mundo à nossa volta, na verdade fosse proibição e castigo. E como consequência disso, a gente começa a questionar as intenções de Deus. Poxa, mas eu fui honesto, eu fui fiel, eu fiz o que era esperado, e fui punido, fui traído, eu tomei prejuízo. E será que Deus não está vendo isso? E veja, as Escrituras, em todo momento, nos chama a confiar no cuidado de Deus, a confiar no seu caráter, e na sua bondade, nas suas intenções, nos seus pensamentos a respeito da humanidade. Então, quando o pecado bater na sua porta, te fazendo duvidar das intenções de Deus, te fazendo duvidar do seu caráter,
daquilo que Ele está pretendendo para a sua vida. Lembre-se de quem Ele é e daquilo que Ele faz por você. Lembre-se do caráter de Deus, que as intenções dele são intenções boas, são intenções de paz para as nossas vidas. Veja Jeremias 29, versos 10 ao 13. Diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha o contexto em que Deus entrega essas palavras ao seu povo. O povo está exilado na Babilônia, sofreu tudo quanto é tipo de opressão e crueldade nas mãos dos babilônios. E alguns versículos antes, Deus manda que o seu povo que está exilado case-se, faça plantações, ore pela prosperidade daquela cidade, deseje o bem desse lugar. E então ele vai e dá essa palavra aqui. Por quê? Porque alguém poderia olhar assim e falar: Senhor, você está doido? Eu lembro que quando eu estava vindo para cá, eles me trouxeram acorrentado, caminhando dias e dias, me tirando da minha casa, e eu tendo que arrastar o corpo do meu vizinho que morreu no meio do caminho de fome e de sede. E por dias eu tive que olhar para aquele cadáver enquanto eu estava caminhando até essa cidade, e você está me dizendo para orar pela prosperidade deles, para que eu chegue aqui e plante pomares, para que eu faça negócios e me case? Você está doido? Lógico, né? A gente não faria isso. Não, a gente faria assim. Nós somos maus a esse ponto, nós fazemos essas coisas assim. É que eu não resisti. Sabe? E é assim que o pecado nasce. É assim que ele surge no nosso coração. Quando nós começamos a duvidar das intenções de Deus. Quando esquecemos do caráter dele. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela me disse: Deus deve olhar lá de cima para mim e dizer: você é um crente sem vergonha, sei lá o quê, blá, 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 blá. Eu respondi para a pessoa: não. Eu conheço nosso Deus. E o que ele diz a respeito dele é que ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, que perdoa a transgressão de até 1000 gerações, ainda que não inocente o culpado, e visite o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, o nosso Deus está mais interessado em perdoar do que em condenar. Então ele está olhando para você e não está dizendo: que crente medíocre. Ele está dizendo: ele está precisando do meu amor e do meu cuidado. Deus não está virando a cara. Isso me faz lembrar que de uma certa vez que eu li em um livro, eu não lembro qual agora, o autor dizendo que, em certa medida, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem foi lá e devolveu o favor. E fez Deus a sua própria imagem e semelhança. E quando é que a gente começa a duvidar de Deus? É quando a gente esquece do caráter dele, de quem ele é, e começamos a projetar sobre ele nossas expectativas, nossos sonhos, nossos desejos, mas também nossos medos, nossas inseguranças, nossas tristezas. E foi isso que a serpente fez. Ela começou com algo sutil. Foi isso mesmo. Para depois, ela questionar as intenções de Deus. Olha, o que Deus ele não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. E aqui nos leva ao segundo ponto. O pecado, ele é gerado quando falhamos em guardar o nosso coração. Tiago vai dizer que o pecado, primeiro, ele é concebido, ele é gerado em nosso interior por causa do nosso mau desejo. E esse desejo, depois de ter nos atraído, nos seduzido,
ele então é concebido. Ele se transforma em uma atitude. E veja, quando a gente olha aqui para os versos 2 a 6, me fica para mim que como se Tiago estivesse olhando para esse texto aqui ao escrever essas palavras. Porque, olha só o diálogo da mulher com a serpente. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para ter entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Há um processo aqui acontecendo. Primeiro, Satanás começa com uma conversa sutil. Depois, ele começa a argumentar com a mulher, até que ela começa a olhar para aquele fruto e começa a perceber: não, parece que isso é bom mesmo, hein? Olha, eu acho que se eu comer dela, realmente eu vou obter aquilo que eu desejo. Eu acho que realmente, quando eu comer dela, eu vou conhecer o bem e o mal. E veja, ela falhou em guardar o seu coração. Lembra que Deus disse para Adão que no capítulo 2, Deus fala que ele colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. Veja só, se você deseja cultivar e guardar o jardim à sua volta, e aí qual é o seu jardim que você tem que cultivar e guardar? É a sua vida. São os relacionamentos que você tem. O relacionamento com Deus, o relacionamento consigo, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com o restante do mundo, seu trabalho, sua faculdade, seus amigos. Esse é o jardim que você deve cultivar e guardar. Mas para cultivar e guardar ele, antes de tudo, você precisa guardar o seu coração. Eva não guardou o coração dela e ela começou a desejar aquilo que ela não deveria desejar. Por quê? Porque houve um processo ali. Primeiro, ela falhou em guardar o coração dela porque ela foi além do que Deus disse. E nós somos tentados a isso. A fim de ser piedoso, a gente fala assim: não, nas Escrituras está dizendo que eu não devo me embriagar. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou beber em hipótese alguma, e se alguém me perguntar, eu vou dizer: não beba porque é pecado. Pode parecer piedoso uma atitude dessa. Só que você está se colocando no lugar de Deus e dizendo: a orientação de Deus, a instrução de Deus não é suficiente. Eu sei mais do que Deus, então eu vou acrescentar uma coisa aqui, ó. Beleza, Deus diz que o pecado é se embriagar. Eu vou dizer: não beba. Veja aqui. Estou dando esse exemplo, por quê? Eu sei, e eu por vezes oriento aos irmãos, que é melhor que não beba mesmo. É melhor não beber. Mas se for, que seja consciente e que não peque. Porque o pecado é embriaguez. Mas eu não posso dizer uma coisa que as Escrituras não dizem. Porque eu vou estar colocando palavras em Deus. E veja, se você olhar no capítulo 2, a ordem de Deus foi: comam de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comem dele. Não havia a parte de não tocar nela. Houve um acréscimo aí. Em algum momento esse acréscimo chegou. Ou Adão ou Eva colocou esse acréscimo. Mas não havia. E toda vez que a gente tenta acrescentar as Escrituras, ou a direção de Deus, algo que a gente acha que vai ajudar, a gente está se colocando na posição de Deus. Está dizendo: a instrução de Deus não é suficiente. Aquilo que Deus disse, aquilo que Ele orientou, não é suficiente. Então eu preciso ir além.
Eu preciso acrescentar coisas. Então há uma diferença entre eu ter a orientação de Deus e por conhecer minhas fraquezas, minhas debilidades, ou pelo desejo de servir e agradar a Deus, eu ir além. Isso é uma coisa. Deus me pediu para andar 1 milha, eu vou 2, beleza. Mas quando eu faço do andar 2 milhas a obrigação, quando Deus me disse que era só 1, eu já distorci a direção e a palavra de Deus. Mas veja, por vezes a gente vai aquém da vontade de Deus. Porque é o que o Satanás faz, é o que a serpente faz. Ele vai dizer, olha, certamente vocês não vão morrer. Deus diz que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Então, a gente vive a vida assim, né? Tentando mensurar, não. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para poder... Porque o de ir além, isso nem todo mundo está disposto. Mas aquele de, tipo assim, ficar aquém, isso aí, meu filho, bate no coração de todos nós toda manhã. Toda manhã a gente quer negociar alguma coisa. A gente olha assim, e eu gosto muito dos momentos de discipulado, né, que um tema que às vezes é meio delicado ali é a questão dos dízimos e ofertas, né? E aí a pessoa já vem perguntando, né, pastor, é obrigação ou não é? Eu tenho que dar 10% ou não? Aí eu falo assim, meu irmão, não é obrigação. Mas as Escrituras mandam a gente pôr a nossa vida à disposição de Deus. Então é usar todos os nossos recursos para que o Evangelho seja anunciado. E aí, nessa parte, a pessoa fica assim... Porque talvez você vai ter que escolher um dia entre ganhar um dinheiro a mais, ficar talvez algumas horas a mais no seu trabalho, atender mais uma pessoa, sei lá, ou pegar alguma outra atividade extra, ou se dedicar a evangelizar, a passar um tempo com o seu vizinho que precisa ouvir o Evangelho. E aí nessa hora é que você vai decidir quem é o Senhor do seu tempo, quem é o Senhor dos seus recursos. E aí é onde você vê se você é o crente que está fazendo aquilo que o Senhor te chamou a fazer, ou você está tentando costurar ali e falar, não, ó Senhor, eu fiz isso aqui, ó, entendeu? Não cheguei lá, mas aqui, ó, fiz isso aqui. Então, não. Está tudo bem. Se eu der uma mentirinha aqui, se eu contar uma mentirinha aqui e tal, de vez em quando é bom. Não, a palavra fala para não mentir, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que não tenha meio termo. Não, mas sabe como é que é, né? Eu preciso dar um jeitinho. Então, toda vez que nós ficamos aquém daquilo que Deus nos falou, nos orientou para fazer, nós estamos falhando em guardar o nosso coração e muito provavelmente vamos cair em pecado. Toda vez que você tentar negociar com a palavra de Deus, diminuindo o pecado, diminuindo as orientações do Senhor, é batata. Você vai cair em pecado. Não tem outro caminho. E veja, uma outra lição que o texto nos dá é que o pecado traz desarmonia para as relações. O texto vai dizer que eles comeram do fruto e os olhos deles se abriram, né? Verso 7. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E mais para frente, o texto vai dizer que Deus, quando se encontra com o homem, ele pergunta, onde você estava e tal, aí o homem vai dizer, olha, eu percebi que eu estava nu, então eu tive vergonha. Mas calma aí. No final do capítulo 2, o último versículo diz que o homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Então o que o pecado faz? O pecado ele distorce a minha percepção e a sua percepção deixa eu reformular. O pecado distorce a percepção que nós temos de nós mesmos. Carlinha, você tem trabalho hoje atendendo lá as pessoas com crise existencial por causa do pecado. Todo mundo que vai procurar Carlinha em qualquer outro psicólogo ou terapeuta, vai por causa do pecado.
O pecado trouxe a crise existencial para o ser humano. Porque até então ele estava nu e estava tudo bem. Não sentia vergonha. Mas agora, por causa do pecado, a nudez é algo do qual ele se envergonha. E veja, quantos de nós não nos envergonhamos de várias outras coisas em nossas vidas? Às vezes do nosso corpo, às vezes de uma doença que a gente encara, às vezes de um transtorno. Como que se disséssemos, olha, Deus falhou ao me criar, ou algo tão ruim quanto, né? Eu não deveria estar existindo, e a gente vive uma espécie de autocomiseração eterna. Nunca sai daquilo, ó céus, ó vida, que miserável, que vida ruim que eu vivo, né? Então, o pecado distorce a percepção que nós temos de nós mesmos. E gera essa crise. Veja, e é interessante a gente pensar nisso, porque eu lembro que eu ouvi certa vez uma palestra do Jonas Madureira, falando sobre Narciso e Pedro. Sobre como, às vezes, nós colocamos sobre nós expectativas e desejos que não condizem com o que Deus deseja. Então, vivemos em angústia, vivemos desesperos, vivemos desesperados por causa de coisas que são passageiras, que são vãs, mas que aos nossos olhos e ao nosso coração parecem a sétima maravilha do mundo, a coisa mais bela, mais preciosa, a mais desejável, como aquele fruto. E a gente vive atrás dessas coisas e se matando por elas, e se não alcança, a gente se frustra. E quando alcança, percebe que não redimiu sua vida, não deu sentido, e aí você vai procurar uma nova coisa, um novo casamento, uma nova profissão, uma nova igreja, um novo ministério. E aí vive nessa crise eterna, nunca satisfeito. Por quê? Porque está vivendo para si, está vivendo em função do pecado. Quer ver uma fonte de angústia tremenda nos nossos dias? Isso aqui, seu celular, seu computador. Você gasta lá horas dos seus dias, vendo a vida dos outros, procurando saber qual é a nova fofoca, qual é o novo crime, a nova acusação, a nova polêmica da política. E aí você fica enchendo os seus olhos, o seu coração desse monte de coisa. E aí se pergunta por que está com ansiedade, está andando angustiado o tempo inteiro. Mas vejam, o pecado ele não traz só crise na minha relação comigo mesmo. Ele também distorce a nossa relação com Deus. O texto diz que, no capítulo 8, no verso 8, que ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim enquanto o vento soprava, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Gente, o homem se encontrava com Deus e de repente ele está tendo medo de Deus. Ele está querendo fugir de Deus, e é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos afasta de Deus. Só de saber que Deus está perto, a gente já quer correr. Que é o que aconteceu aqui, ó. Só de ouvir que Deus estava se aproximando, eles, vamos nos esconder. E eu te pergunto, quantas vezes, ao perceber que você tem vivido em pecado, você tem se escondido de Deus? Ou será que a sua dificuldade em se aproximar de Deus não é fruto de vários pecados que você não está tratando e cuidando da sua vida? Porque esse é o comportamento do Adão que pecou. Ouvir falar de Deus e fugir. Não, pastor, mas você não está entendendo.
eu não estou gastando tempo orando, lendo a Bíblia, porque assim, pastor, eu tô muito atarefado. Nossa, minha vida é corrida demais, você não tem noção. Eu levanto de manhã, aí eu vou na academia, aí eu volto da academia, tomo meu café, já saio correndo, vou para o trabalho, no horário de almoço eu faço minha aula de inglês, aí terminou o trabalho, eu volto para casa, eu tenho que preparar a janta, a janta e ainda o almoço do próximo dia, que eu vou levar com a minha marmita. E aí sabe como é, né, pastor? Eu preciso dar uma descansada no final do dia, então eu vou lá assistir um jornal, assistir um filme e tal, aí tomo meu banho, vou dormir, e aí começo tudo isso de novo. E aí sabe como é, né? No final de semana eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que fazer isso. Aí eu fico pensando, calma aí. Você realmente deseja a Deus ou você está fugindo dele? Será que você não ficou tão cego pelos seus pecados? Tão cego porque você está atraído pelas ofertas desse mundo? Que já está ignorando a Deus e nem percebe que já está tão distante dele? E aí quando te confrontam, você arruma uma série de desculpas. Então o que tem te afastado de Deus? O que tem colocado você nessa posição de sentir vergonha diante de Deus? Só saber que vai estar na presença dEle, que a palavra dEle vai ser lida, que você vai estar exposto à pregação, e aí você já começa a se questionar, será que eu sou crente mesmo ou não? De onde vem isso? O que é que está ocupando um lugar central na sua vida, que você passou a desejar mais do que a presença de Deus, do que obedecer a Deus? Porque foi isso. A partir do momento em que eles desejaram uma outra coisa, eles fugiram de Deus. E vejam, o pecado ele também distorce a nossa relação com o outro. No final do capítulo 2, é muito legal, gente. Depois faça esse exercício em casa. Lê o capítulo 2 de Gênesis e lê o capítulo 3 e fica comparando os dois textos. Você vai ver que no final do capítulo 2, Deus cria a mulher e apresenta para o homem. E aí o que o homem faz, gente? Como qualquer homem apaixonado, Tiago deve ter feito muitos poemas para Carlinha, até hoje. Aí, ó. Ele viu a mulher e fez o quê? Um poema. O Alex faz poema para você, Camila? Até hoje? Brincadeira, estou zoando. Zoeira. Mas veja, ele olha a mulher e faz um poema. Esse é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão saiu. Ou seja, ele olha para ela e fala assim, nossa, ela é o máximo, ela é a extensão de mim, eu me vejo nela. Ela, nossa, que sensacional. Finalmente tem alguém que me corresponde. Aí ele peca. Aí Deus vem e fala, ó, você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Aqui, ó, a culpa é dela. A culpa é dela. E no final é sua, porque foi você que me deu ela. A culpa é da mulher que você me deu. Entendeu? Eu não estava caçando esse problema, foi você que me deu ela. Vai, vem. E é isso que o pecado faz. Ele distorce as relações. Veja só. É assim que começa a traição, é assim que começa a corrupção. Primeiro, uma sugestão. Depois, conversas, argumentação. Até que chega um ponto que você fala assim, não importa se eu estou roubando fulano ou beltrano. O que importa é que eu estou me dando bem. O que importa se eu estou descumprindo com o meu compromisso.
que importa é que eu me dá bem. E o outro é que se lasque. Então, você quer mais amor? Você quer uma sociedade mais justa? Você quer amar as pessoas à sua volta? Antes de tudo, abandone seus pecados. Se volta para Deus. Procura a pessoa que te ofendeu, ou a pessoa que você ofendeu. E admita o seu erro, o seu pecado. E diga, ó, eu pequei. Eu errei. Você quer amar mais as pessoas? Se volta para Deus. Se volta para Deus. Keller vai dizer no seu livro Ego Transformado, que o ego verdadeiramente transformado não é aquele que pensa a respeito de si maior do que o outro ou menor do que o outro. É que esquecendo de si e buscando obedecer a Deus, ele ama o outro. Ele se dá pelo outro. Ele se entrega pelo outro. Então, está tendo dificuldade em amar alguém? Olha, se não tem um pecado na sua vida te impedindo. Eu aprendi isso, e a Carlinha me corrija se eu estiver errado. Mas, normalmente, as pessoas que mais nós temos dificuldade de nos relacionar com elas, são as pessoas que, em alguma medida, são um espelho para nós. São as pessoas que têm os mesmos pecados e defeitos que nós. São as pessoas que a gente menos tem dificuldade, mais tem dificuldade em amar. Será que a sua dificuldade em se relacionar com uma pessoa não é porque você também é o problema da relação? E é isso que o pecado faz. Ele distorce as relações. Mas ele também distorce a relação com o mundo. E aqui eu só vou dar uma pincelada, porque na semana que vem vai ser exposto o restante do texto. Mas, se ele continuar lendo aqui, você vai ver que Deus fala para o homem, olha, você agora, para comer, você vai ter que ralar, trabalhar. Só que o trabalho já existia. Veja, lá no capítulo 2, novamente. Leiam os 2 capítulos. Deus deu trabalho para o homem. Falou, ó, dá nome para os animais. Só que havia uma cooperação entre o ser humano e a criação. A ponto de que Deus manda os animais se apresentarem ao homem, e o homem, ó, papagaio, periquito, elefante, girafa, e vai dando nome para os bichinhos. Mas aí agora, depois do pecado, Deus fala, olha, você vai ter que suar. E você vai plantar algo, e a terra ela vai te dar ervas daninhas e abrolhos. É como se a terra estivesse dizendo assim, ó, eu não vou mais cooperar com você não, eu estou amaldiçoada por causa do seu pecado. Você não cumpriu sua função e agora você está querendo tirar alimento de mim? Sai fora, eu vou te dar erva daninha. Você tirar alguma coisa daqui de mim, você vai ter que, ó, capinar é muito, filho. Vai ter que ralar. Então a cooperação com a criação já não existe. E talvez isso explique porque tantas pessoas se frustram ao buscar satisfazer as suas vidas ou encontrar realização nas suas vidas no seu trabalho. Quanto tempo, meu irmão, eu perdi tentando encontrar satisfação no trabalho. Tentando encontrar realização. Não, porque se eu for músico, porque se eu for engenheiro, porque se eu for administrador, porque se eu for consultor financeiro, porque se eu for pastor. E aí eu só me frustrava. Porque o trabalho e qualquer outra relação que a gente venha a ter no mundo, não tem a função de nos satisfazer. Não tem a função de nos dar a realização. Tem a função de fazer com que nós glorifiquemos a Deus com aquilo que Ele nos deu. Com os recursos e as capacidades que Ele nos deu. Então, quando a gente fosse procurar um trabalho, ou desenvolver um relacionamento, ou aprender um hobby novo, alguma coisa assim, a gente deveria pensar, como eu posso glorificar a Deus com isso? Como isso, de alguma maneira, vai ajudar outros a conhecerem a Jesus,
a conhecer a vontade de Deus e fazer com que o mundo seja um lugar mais harmonioso como Deus criou no início. Mas a gente não pensa nisso. A gente pensa no trabalho como meio de ganhar dinheiro ou como meio de se realizar com ele. E quantas outras coisas, relações na nossa vida, que a gente busca satisfação nelas. A gente busca realização nelas. Hoje, os hobbies, eles estão... As pessoas já não conseguem mais ser hobbyista. Porque a pessoa começa a correr, aí ela passou uma semana, ela viu lá uns 5, 6 vídeos lá de influência de corrida, aí ela fala assim: Natália, eu preciso de um tênis novo. Esse tênis aqui não dá. Tem que ser aquele com mola de titânio, sei lá o que das quantas, que amortece isso. E aí eu tenho que usar o óculos X, o relógio Y e tal. E aí eu tenho que me envolver com a comunidade e criar uma planilha de treino. E aí a pessoa busca satisfação naquilo, e a vida dela gira em torno disso, do meu novo hobby aqui. E aí ela busca realização no hobby. Até que daqui a pouco já não dá mais, e aí? Ela vai procurar alguma outra coisa para satisfazer ela. E veja, eu não sou contra hobby, contra essas coisas não. Quem me conhece sabe como eu defendo o CrossFit. Quem me conhece sabe como ele está fazendo falta. Você está rindo, né, Richelle? Doido para me pegar no judô, né? Jiu-jitsu. Aí, tá vendo? Aí, ó, eu te ofendi agora. Aí, ó. Aí, tá vendo? Então, assim, mas a gente não pode continuar tendo esse tipo de relação com o mundo. Uma relação de conflito e tal. Muito pelo contrário. A gente deve buscar ser embaixadores do reino de Deus aqui. Como que pequenos jardins que as pessoas possam encontrar. Locais onde eles encontram descanso e satisfação para as suas vidas. Onde eles percebam as relações harmoniosas. Cada coisa no seu lugar. E que o pecado, ele possa até aparecer e por vezes gerar alguma dificuldade ali, algum conflito para essa relação. Mas que ele não dá a ordem, ele não dá o tom. Não é ele que guia esse local onde nós nos encontramos, ou as nossas vidas. E aí fica a pergunta: como? Como lidar então com o pecado? Já que ele distorceu as relações, ele colocou as relações em desordem. Como resolver isso? Como eu posso resolver meu conflito interno? Como eu posso resolver o meu conflito com o outro? Como eu posso resolver minha relação com o mundo? Como eu posso resolver a minha relação com Deus? Bom, é aqui que a gente chega então no ponto mais importante desse sermão. E o último tópico que eu quero abordar com vocês. A promessa de um descendente. Verso 15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja só, novamente eu vou pedir vocês para lerem o texto de Gênesis. Porque muitas pessoas, quando vão tratar das consequências da queda, que é relatado nos versículos posteriores, eles vão olhar para o ato do homem de dar nome à mulher como um ato, como consequência do pecado. Né? Porque a gente vai ver na semana que vem que uma das consequências do pecado é que haveria um certo conflito ali na relação do homem com a mulher. Então, alguns vão argumentar que quando o homem dá nome para a mulher, ele está usurpando ali a sua autoridade, ele está subjugando a mulher e coisas do tipo. Mas, se você prestar atenção no texto, você vai ver que não é isso. O ato de dar nome à mulher, na sequência desse versículo aqui, é um ato de fé de Adão, conforme a promessa que Deus faz à mulher. Porque veja, a promessa de Deus é que
ele colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, certo? E aí qual o nome que Adão dá para a mulher? Eva. Eva quer dizer a mãe da humanidade. A mãe da humanidade. Ou seja, havia uma expectativa de Adão de que Eva geraria esse descendente, que iria desfazer essa obra, que iria desfazer esse problema. Não à toa, no restante de todo o Antigo Testamento, ou principalmente ali o Pentateuco, é a narrativa de como essa descendência está sendo gerada e está sendo cuidada por Deus. Capítulo 4, Caim e Abel. Aí você pensa, nossa, o mal venceu, porque Caim matou Abel. Então o descendente do capeta lá do Satanás venceu. Aí você vai para o capítulo 5, aí apresenta um tal de Sete. E aí a mulher ora a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus substituiu o filho anterior dela. Como, olha, a esperança está renovada. E é da descendência de Sete que o nome de Deus é invocado pela primeira vez. É da descendência de Sete que sai Enoque, que andou com Deus e Deus tomou ele para si. Então toda a narrativa é de como Deus está cuidando para que a semente da mulher venha a florescer a ponto do descendente chegar. E o descendente chegou, gente. Nós estamos reunidos aqui nessa noite por causa do descendente da mulher, Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou. Você quer resolver seu problema de crise pessoal? Busque Jesus, veja. Veja bem, eu não estou aqui negando que é importante o auxílio, o cuidado de pessoas especialistas em problemas emocionais, mentais. A Carlinha é uma bênção. Isa também, psicóloga, né, Isa? Psicopedagoga, uma bênção. São uma bênção, é ferramenta de Deus para as nossas vidas. Mas agora, não adianta nada você buscar elas se você não se resolver com Deus primeiro. Porque a crise principal do homem se dá por causa da relação dele com Deus. E isso só pode ser resolvido em Cristo Jesus. Porque sem Deus, quem você é? Você é sua profissão? Você é a sua relação? Ah, não, eu sou esposo de fulano, namorado de Beltrano. Você é... não sei, o que você é? Você é o que você faz nas horas vagas? Ou você é filho de Deus? Porque essa é a primeira coisa que você tem que resolver na sua vida. A sua relação com Deus. Para então resolver a sua identidade. E resolvendo a sua identidade, você tem então direção sobre como viver sua vida. Mas isso só é possível por meio do descendente da mulher. E Jesus morreu naquela cruz para resolver sua crise pessoal. Também. Não só ela, mas também. Mesmo que você tenha que lidar com ela até o final da sua vida. Cristo também morreu naquela cruz para resolver suas relações, sua relação com o outro. Cristo veio para que você tenha um relacionamento redimido, restaurado com a pessoa à sua volta. Para que você possa amar de forma correta e possa ser amado de forma correta. Para que vocês possam perdoar e ter misericórdia uns dos outros. E possam se incentivar no amor. Cristo morreu para que você tenha uma relação correta com esse mundo. Porque não se engane, o texto bíblico vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando eles forem manifestos, ela também será redimida. Mas até lá, ela conta comigo e com você para cuidar dela. Jesus nos chama de sal e luz desse mundo. É para a gente apontar o caminho, mas também reter a ação do mal e anunciar o bem. É isso que é ser sal e luz. Então Cristo morreu naquela cruz para que você e eu pudéssemos ter uma relação com esse mundo que fosse harmoniosa. Que apontasse para uma realidade maior. Que apontasse para o jardim que foi perdido.
mas que voltará no novo céus e nova terra. Mas principalmente, e o ponto principal dessa noite, Cristo morreu para restaurar o seu relacionamento com Deus. Enquanto você não se resolver com Deus, não adianta nada, não adianta buscar ajuda de psicólogo, não adianta você tentar ser o melhor amigo, o melhor filho, o melhor namorado, o melhor marido, a melhor esposa, não adianta. Você pode até viver uma vida boa na perspectiva dos seres humanos, na perspectiva humana, na perspectiva do mundo. Mas se você não tiver sua relação com Deus restaurada, redimida pelo descendente da mulher, você perdeu sua vida, você desperdiçou seu tempo. É como certa vez eu estava conversando com uma parente minha, e ela estava falando do namorado da filha dela, e ela está assim, nossa, tem que conhecer ele é uma gracinha, um cara gente boa, honesto, que isso, que aquilo e tal. E ela virou para mim e falou assim, só falta Jesus. Eu virei, só falta tudo, tia, só falta tudo. Só falta tudo, se não tiver Jesus, faltou tudo para as nossas vidas. Se não tiver Jesus, o que vai sobrar é um caos mesmo, é a desordem. Aí você olha para a sua vida e vê a desordem, é porque está faltando Jesus. Porque onde Jesus está, realmente, às vezes continua meio bagunçado, mas a gente já consegue ver os caminhos que precisam ser tomados, aquilo que precisa ser organizado, aquilo que está fora de lugar. Então, Ele nos conduz a essa limpeza, essa organização, essa harmonia nas nossas vidas. Então, se tem algo que eu posso dizer nessa noite, meu irmão, cuidado com o pecado quando ele bate na sua porta. E quando ele bater, corra para Jesus. Deus fez a promessa de que mandaria o descendente da serpente, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E Ele mandou. Jesus é esse descendente. Deus cumpriu sua promessa. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele não mudou de ideia. A gente às vezes muda, Ele não muda. Então se volta para Jesus. Quer vencer o pecado? Quer ver suas relações restauradas, redimidas? Se volta para Jesus. E permita que Ele nos limpe e nos livre do pecado. Amém?